Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita satisfação que damos início a mais um Caminhando Juntos. E hoje, na companhia de Maria Fernanda e Sérgio Rodrigues. E nós vamos, caminhando, conversar sobre escolha das provas. Esse tema está em O Livro dos Espíritos, no livro 2º, Vida Espiritual, capítulo 6. Sérgio, tudo bem com você? Tudo bem, Jaime. Boa noite, Fernanda, boa noite a todos os amigos que estão conosco durante esse estudo. Maria Fernanda, boa noite, tudo bem, Maria Fernanda? Olá, boa noite, Sérgio, boa noite, seu Jaime. Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Então, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos assistem, vamos juntos. Nós três aqui conversando e vocês acompanhando o nosso raciocínio. É importante que vocês reflitam naquilo que nós estamos aqui trazendo, daquilo que nós conseguimos entender da doutrina, né? E nós buscamos sempre, no Caminhando Juntos, trazer uma obra kardeciana, porque, a nosso ver, é a grande necessidade do movimento espírita, é o conhecimento, o mais aprofundado possível, da obra do codificador ou organizador da doutrina espírita, né? Eu acho essa palavra organizador melhor do que codificador. Porque, no fundo, ele organizou o ensinamento dos espíritos, né? Ele criou a ciência espírita, inclusive. Mas nós vamos iniciar na questão 258. E vamos iniciar com o Sérgio. A pergunta é a seguinte: no estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Eu só queria fazer um parêntese para esclarecer que errante aí não é de errado, não. O espírito que está no mundo espiritual aguardando a oportunidade para retornar à Terra, ele está na erraticidade, é um espírito errante. Só não estão na erraticidade os espíritos puros, né? Que estes não têm mais necessidade de reencarnar em mundos físicos para aprendizado. Quando eles o fazem no sentido missionário, como foi o caso de Jesus, né? Bom, e aí, Sérgio, como é que nós entendemos isso? Bom, Kardec começa, então, com essa pergunta, né, dentro daquela sua pedagogia, sempre concatenando as questões, de modo que uma fosse desenvolvimento da outra, né? Indagando se o espírito tem essa consciência, esse conhecimento do que vai lhe acontecer durante a nova passagem pela vida terrena. E a resposta é no sentido de que eles próprios, os próprios espíritos, escolhem o gênero das provas que terão de se submeter. E nisso é que está o seu livre-arbítrio. Ou seja, é o próprio espírito quem escolhe o tipo de prova por que irá passar. Ele usa o livre-arbítrio, a faculdade de que é dotado desde a criação, para fazer as escolhas que nortearão a sua caminhada rumo à perfeição. Então, o espírito vem à Terra
já conhecendo o tipo de dificuldade porque passará, porque ele mesmo fez a escolha dessas situações. Mas é importante a gente não perder de vista que o espírito escolhe o gênero de provas, e dentro desse gênero de provas é que sucederão os acontecimentos da vida. Não significa que todos os fatos da vida, né, porque ele passará, estejam pré-determinados, porque senão até o seu livre-arbítrio estaria sendo ferido, né? Então, a resposta dos espíritos é bem clara, bem explicada, né, para que a gente tenha essa noção correta do que eles estão ensinando. Certo. Maria Fernanda, a 258A é uma consequência da primeira, da 258, né? A pergunta, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? A resposta é grande, mas eu vou ler só uma parte. Não acontece nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei e não outra, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem como do mal lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa o livre para recomeçar o que foi mal feito. O que você pode nos trazer aí, Fernanda, sobre essa questão? A doutrina, ela nos abre, né, uma forma de pensar e de nos relacionarmos, nos colocarmos no mundo, né, que muitas vezes é diferente do que algumas outras tradições religiosas fazem, né, porque a própria, essa existência do livre-arbítrio, como o Sérgio falou no início, nos coloca uma grande responsabilidade, né, sobre os caminhos da nossa existência enquanto espíritos imortais. Então, de certa forma, pode parecer mais simples delegar toda a responsabilidade a Deus por tudo que se vive, né, como um castigo ou uma imensa sorte. Mas o que a doutrina nos coloca é que, fazendo as nossas escolhas das questões, né, do gênero de prova, como o Sérgio falou, que vivenciaríamos aqui, temos também a responsabilidade sobre tudo de bom que nos acontece e todas as questões mais difíceis, né, porque fizeram parte da escolha inicial e cotidianamente fazem parte das nossas escolhas, né, as escolhas do cotidiano, as escolhas do dia a dia, cumprindo de forma melhor ou pior, né, o que nós combinamos conosco, né, e com a espiritualidade maior nesse processo reencarnatório. Então, pode parecer, né, mais simples, até próprio Kardec faz essa pergunta, né, mas não é Deus que nos impõe essas questões como um castigo. E aí a resposta é não. Em algum momento você refletiu sobre a sua trajetória, né, e percebeu que seria interessante, né, trilhar um determinado caminho. A questão é que a gente chega aqui e esquece, né, esses mecanismos, mas é importante entender, né, que foram as nossas escolhas, né? A influência do mundo, né, Fernanda? Sobre nós, sobre vários aspectos, né? Nos embrutece de alguma forma, né? É um escafandro o corpo físico, né? Sim. Mas vamos lá, Sérgio, 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações
que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. O que você pode nos oferecer aí, Sérgio? É um esclarecimento importante, como até já antecipei um pouco, né, na questão anterior. O espírito, ele escolhe o gênero das provas, mas ele não tem conhecimento antecipado de tudo que irá acontecer na vida corporal. Quer dizer, o fato dele escolher as provas não significa que todas as situações difíceis porque ele passará foram escolhidas. Pequenas coisas sem importância, por exemplo, situações que nada influenciarão no seu processo evolutivo, não são provas escolhidas. São circunstâncias que resultam das suas próprias ações. Então, o espírito, escolhendo o gênero de situações, ele escolhe o gênero de situações que poderá impulsionar o seu progresso, mas não as situações propriamente ditas. Essas ficam por conta do curso da existência, de acordo com as escolhas que ele fará usando o seu livre-arbítrio. É como alguém que, para ir num determinado lugar, escolhe o caminho que irá percorrer, mas não escolhe nem tem conhecimento do que se sucederá durante esse percurso. Se escolhe um caminho cheio de pedras, um caminho esburacado, com espinhos, ele sabe que terá de andar com cuidado para que não venha se acidentar, ele sabe que terá dificuldade, mas ignora se conseguirá vencer essa dificuldade ou não. O caminho difícil, então, é resultado da sua escolha. Isso. Agora, as situações que acontecerão durante o percurso, vai depender da maneira como ele se portará durante essa caminhada, né? Uhum. E interessante aqui, Sérgio, que na resposta tem uma parte que eu não li e que fala assim: os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Muito interessante isso, né? Isso nos ajuda a entender e a responder uma série de questões que a gente traz diante das provas e dificuldades que enfrentam, né? E, Fernanda, vamos lá para 260, questão. Pergunta: como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Resposta: é necessário que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se ache em contato com gente dessa espécie, né? O que você poderia nos dizer, Fernanda, aí?
Interessante isso, né? Porque é um raciocínio interessante, né? Que qualquer um teria. Bom, então, se eu escolhi, se eu posso escolher, se fui eu que escolhi, eu vou escolher, né? Como outras perguntas vêm aqui tratando sobre isso, eu vou escolher uma situação melhor, né? Eu vou escolher um cenário que seja mais favorável. Só que quando a gente fala isso hoje, talvez, né, possamos ter esse pensamento considerando todo esse peso do corpo, né, das circunstâncias da sociedade, dos bens materiais, né, e aí ter ou não ter, mas como espíritos, né, libertos, pensando nas nossas reais necessidades evolutivas, né, nas nossas necessidades morais, naquilo que nós temos que superar, né, para evoluir, o nosso raciocínio fica um pouco diferente, né? Então, a gente vai realmente pensar qual é a situação que me será mais favorável considerando as minhas necessidades. E aí, o exemplo que ele dá aqui é escolher um meio em que essa prova, né, aquela questão que é necessário resolver, seja encontre, né, um terreno mais fértil para aquelas vivências. Então, não necessariamente, né, por estar num determinado meio, como ele fala aqui, né, como é o exemplo, nascendo entre gente de má vida, não é um determinante que será alguém de má vida. Pelo contrário, né, talvez a grande desafio seja não só não aderir ao movimento, né, da coletividade, como influenciá-la, por exemplo, de uma forma positiva. Isso a gente tem um monte de exemplo por aí na vida comum, né? Tem muitos exemplos. Muitos exemplos. Você sabe que quando você falou nessa questão da escolha das provas, né, que a gente imaginava, será que foi eu que escolhi isso, sofrer desse jeito, passar por isso? Mas nós estamos vivendo, eu estive pensando nisso outro dia, diante desse pessoal que não quer, de forma alguma, praticar o isolamento, que se aglomera nos bares, nas esquinas, nas festas, né? Eu estive pensando o seguinte, nós estamos numa sociedade altamente hedonista, né? É o prazer a todo custo. Eu acho que isso é o fundamento desse processo. O fundamento maior que leva essas pessoas a fazerem isso é o hedonismo, é o prazer a todo custo, não importa a que preço. Porque, imediatamente, né? Isso, as pessoas estabelecem hoje as comparações mais estapafúrdias, né? Tipo, se o ônibus está cheio, por que eu não posso ir para o Maracanã? Isso. Se o ônibus está cheio, por que eu não posso ir à praia? Mas, gente, são com coisas completamente diferentes, como se aquele prazer, né, seja o da praia ou do Maracanã, fosse algo essencial. Então, você precisa daquilo como precisa do trabalho, né? E não é isso, né? Não, a gente não vive do prazer pelo prazer, né? Não é algo essencial imediato. Você pode viver se privando daquilo temporariamente, até para que possa gozar daquilo em um outro momento. Não precisa ser agora, né? Até porque agora implica na vida, seja da sua, daqueles que estão ao seu redor, né? De um grupo. E hoje eu ouvi uma história dessas, uma senhora já há mais de 60 anos, que estava com sintomas gripais, mas ela ficou muito tempo no interior do Rio, voltou para a cidade, ela queria muito fazer uma limpeza de pele. Ela foi fazer. Imagina horas e horas ali com alguém coladinho em você. E ela já estava com Covid. É necessário? Não é necessário. Não é. Se ela já estava com Covid, aí já é uma tentativa de homicídio, né? Porque mas isso está acontecendo todos os dias, não é? Quando as pessoas vão para a rua, ela não sabia que estava, mas dentro desse contexto, se você está gripado, tem coisas que você não precisa fazer. Claro. Não precisa. Limpeza de pele, não precisa. Entendeu? São várias questões.
E aí é como ir para a rua sem máscara, é como estar em ambientes que são desnecessários, porque o que está preconizado não é o isolamento? Façamos o isolamento, depois a gente vai poder fazer tudo, desde que nesse momento a gente se prive de algumas coisas que não são essenciais. Pois é, veja bem, A Fernando. maioria das pessoas, não, Jaime, a maioria das pessoas, elas veem essa questão unicamente sob a ótica dos seus interesses. Ela diz, não, eu que vou ficar doente, não estou me importando, então ninguém tem nada com isso. Mas elas se esquecem de ver a outra face da moeda, que não é apenas a questão dela adoecer, é que ela vai transmitir essa enfermidade para outra que não tem nada com isso. Isso. E muitas das vezes até está fazendo tudo certinho, conforme a ciência manda, e, de repente, se vê em contato com uma pessoa dessa natureza e sofre as consequências. Quer dizer, é muita falta de solidariedade até, né, em relação ao próximo, né? Falta de consciência de que pode estar prejudicando o semelhante. É egoísmo, né, em outras palavras. Né? Essa é a grande crise do momento, né? Pois é. Eu penso o seguinte, veja, a pessoa, essas festas, essa situação todas que estão acontecendo, elas são movidas de alguma forma, como eu disse antes, na busca do prazer, e qualquer coisa que inibe esse prazer, elas se revoltam. Porque, veja bem, essas pessoas não admitem, por exemplo, a máscara é uma coisa incômoda, mas que é preciso que se use. A máscara, até que a gente se acostume com ela, né, é uma coisa incômoda, mas é necessária, visando a nossa saúde e a daqueles que convivem conosco, daqueles que se relacionam conosco, né? Quer dizer, mas o pessoal só quer ter prazer, não quer ter restrição em alguma atividade, em alguma circunstância da existência, em benefício do todo, em benefício de si mesmo, afinal de contas. Mas vamos continuando. Bom, só antes já que nós chegamos nesse assunto, e aí fazendo o link com essas respostas, né, que nós já vimos dos espíritos, talvez fosse importante assim nós pensarmos, né, que, como dizem aqui, só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Então, será que lá, quando a gente combinou esse retorno, essa situação não estava prevista como algo em que nós precisássemos exercitar a solidariedade, a paciência, a obediência às normas, o convívio social, né? E como que nós estamos nos saindo diante disso tudo com o que nós nos comprometemos, né? Então, assim, é algo para realmente se pensar. Nós estamos falando aqui das escolhas das provas. Então, estamos vivendo há mais de um ano uma situação que transformou o mundo inteiro, né? Imagino que isso não seja algo que se criou do dia para a noite, né? Tem um planejamento por aí. Então, poxa, nós estamos comprometidos com essa transformação que a Terra vem passando, né? Nós resolvemos reencarnar nesse momento e assumir também toda essa situação, né? Isso. Então, poxa, vamos colaborar, né? Faz parte do nosso processo. Porque nós estamos aqui para evoluirmos individualmente e produzir progresso coletivamente falando, né? E eu acho muito interessante, sabe? Sempre tem lições que a gente aprende, né? Eu estou surpreso com as atitudes de algumas instituições e ONGs das comunidades, da CUFA, por exemplo, né? Quer dizer, tem espíritas que eu conheço que conhece o trabalho deles, inclusive tem um que a gente pode colaborar até através da conta bancária, na Caixa Econômica, ou através do Pix, né?
Prato das Comunidades. É só colocar no Google Prato das Comunidades que você pode contribuir para levar alimento a essas famílias das comunidades, que muitas estão passando fome, estão passando necessidades sérias. E esse trabalho dessas ONGs, CUFA, por exemplo, né, porque Prato das Comunidades é subordinado à CUFA, né? E tem companheiros espíritas, conhece o trabalho deles, o próprio André Trigueiro, no YouTube, ele tem uma live às 9 horas da manhã, todo dia, né? Ele falou nesse Prato das Comunidades. A gente se pode ajudar, um pouco que seja, já que a gente não pode estar lá, né? A gente pode colocar alguma coisa na conta deles para ajudar, e o trabalho deles está um trabalho bonito. Mas que alegria que a gente fica, né? Porque a gente sempre soube, que trabalha em casa espírita, que os pobres sempre se unem, sempre são solidários uns com os outros na hora da dificuldade. Só que a dificuldade está tão grande que ninguém nessa área tem o que dar, então tem que vir de fora, né? Então a gente que tem que colaborar. Tem muita gente colaborando, graças a Deus. Bom, mas vamos lá, agora é Sérgio, ou é Fernanda? Sérgio. 260A. Assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? Quer dizer, Kardec vai lá, faz a pergunta, depois retorna, quer saber mais, né? A resposta. E se deveria lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra, né? E aí, Sérgio? Se não houvesse espíritos assim dessa natureza, até já nem seriam necessárias as provas, né? Porque todos já estaríamos numa outra condição. É por isso que os espíritos dizem, isso não seria de se lamentar, né? Ao contrário, é o que acontece nos mundos mais adiantados. Então, por enquanto, nessa situação em que a Terra se encontra, nessa condição de planeta provacional e expiatória, sempre vai ter essa situação, né? A maioria dos espíritos aqui encarnados no planeta, ou que estão na erraticidade aguardando uma nova oportunidade reencarnatória, são espíritos altamente devedores, né? Espíritos que se comprometeram perante a lei e precisam passar por essas experiências. Então, muitos, quando vêm para a vida terrena, não apresentam nenhuma vontade de se melhorar, não buscam o seu aperfeiçoamento e continuam incidindo nas mesmas condições, né, que se encontravam. E são esses os espíritos de más tendências a que eles se referem. E muitas das vezes é importante, mesmo aqueles que já superaram essa condição, que eles encarnem nesse meio para testarem se realmente superaram, se já venceram essa situação ou não. Porque é aqui na Terra que a gente prova, né? A Terra é o grande vestibular, né? Lá no mundo espiritual, a gente aprende, estuda, sabe o que precisa fazer, mas é aqui na Terra que a gente tem que demonstrar, que a gente tem que provar que realmente assimilou esses ensinamentos. Aqui é o teste, né? Aqui é que a gente vai realmente, como você disse, testemunhar o aprendizado, né? Agora, vamos lá, Maria Fernanda, 261. Nas provações que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá que experimentar todos os gêneros de tentações? Terá que passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente não,
pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Agora, interessante, né, é que os espíritos, as instruções dos espíritos nessas obras, dizem respeito à realidade da nossa humanidade, né? Mas vamos lá, Maria Fernanda. É isso, né? São as questões aí do cotidiano que estão colocadas, né? Isso, a situação é o fato. Como que esse fato, essa circunstância será vivida, aí já é o exercício, então, das nossas escolhas, né? Já é o exercício da liberdade, o exercício do livre-arbítrio, né? Então, se a gente acaba, né, arranjando algum subterfúgio, porque a carne é fraca, porque Deus quis assim, mas efetivamente a vontade, né, a inteligência e o poder da escolha está com cada um de nós. Claro que as circunstâncias, né, influenciam as nossas escolhas, as nossas crenças influenciam as nossas escolhas, mas ainda assim são as nossas escolhas, né? E existem alguns caminhos aí. Então, como ele fala aqui, né, a riqueza por si só não é boa nem ruim, depende do que vamos fazer dela, como ele fala, né? Você pode aqui se tornar um egoísta, né? Ou uma pessoa mais generosa, uma pessoa avarenta, uma pessoa mais pródiga, né? Fazer com que essa riqueza circule melhor, né? Necessariamente você não tem que passar por dificuldades por conta daquela circunstância. Isso. Essas situações serão da ordem aí das escolhas do dia a dia. Fernanda, você tocou em livre-arbítrio. Vamos raciocinar uma coisa. O livre-arbítrio é absoluto para nós ou é relativo? O livre-arbítrio é relativo, né? A gente. Que bom, poxa. Absoluto, relativo, só de Deus, né? Livre-arbítrio absoluto, só de Deus. O nosso é relativo, né, Fernanda? Isso aí. Isso é que a doutrina nos oferece de bom, né? Que a gente pode conversar, raciocinar, refletir em cima daquilo que a gente está avaliando, né? Sérgio, vamos lá na 262. Não, é 261, né? 262. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Interessante essa pergunta, muito oportuna. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher, e só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos, dos espíritos bons. É a isso que se pode chamar a queda do homem. Vamos lá, Sérgio? Embora o espírito seja dotado de livre-arbítrio desde a sua criação, no início, né, na sua origem, na condição de simplicidade, não possuir nenhum tipo de conhecimento, ele não tem ainda a experiência necessária para escolher as suas provas.
Isso aí, o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo à medida que o espírito se desenvolve, moral e intelectualmente. Então, enquanto nessa etapa em que ele ainda não tem o livre-arbítrio desenvolvido o suficiente para fazer essas escolhas, a resposta dos espíritos ensina que Deus supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Ou seja, é através dos espíritos mais elevados, aqueles que são emissários de Deus, que assistem esses espíritos ainda carentes, ainda que não estão com seu livre-arbítrio inteiramente desenvolvido, a escolherem as suas provas, fazerem a sua programação reencarnatória. Então, se ele toma o mau caminho, aí tem que responder, porque é resultado de suas escolhas, porque não atendeu às orientações e os conselhos desses bons espíritos que vêm lhe traçar o caminho a ser seguido, né? Isso. Quer dizer, é interessante isso, né? Quer dizer, como uma criança, né? Então, o espírito ainda está no início do seu processo evolutivo, como espírito individualizado, né? Então, ele não tem experiência ainda para escolher, mas aí ele é ajudado, como o Sérgio falou, pelos bons espíritos, seus protetores espirituais. Aí é que eu digo a importância dos nossos protetores espirituais. A gente, às vezes, coloca as esperanças da gente na mão dos protetores dos outros, de médios famosos, disso, quando nós temos protetores espirituais que nos ajudam, que nos ajudaram até a programar essa nova existência. Ninguém nos conhece melhor do que nossos protetores. O que nos falta é sintonia com eles. Não importa o nome deles. Quer dizer, essa é a minha impressão, sabe? E, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que o Espírito diz que devia, com relação aos protetores, né, que devia se fundar uma religião dos protetores espirituais, né? Porque é muito importante. Porque, veja bem, quer dizer, a gente não pensa nisso. Eu tenho, junto de mim, alguém no mundo espiritual que conhece a mim mesmo melhor do que eu até. Eu ainda estou tentando descobrir as minhas dificuldades, né? Tentando descobrir aquelas que, às vezes, até a gente disfarça. Eles não, eles conhecem tudo. E esses querem nos ajudar, né? Então, vamos buscar ajuda junto a eles. Bom, a questão agora é a 262, né? 262 foi essa que nós vimos. 262A. 262. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea dependerá sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. E quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. É Fernanda, né? Travou um pouquinho para mim. Não, mas não estou percebendo, não. Bom, um pouquinho, né? Bom, então vamos seguindo aqui, né, enquanto a Fernanda estabelece lá a conexão dela. São os casos daquelas reencarnações compulsórias, né? Que o espírito, muitas das vezes, ele não quer reencarnar, ele, como diz aqui, por preguiça ou por má vontade, ele quer continuar no mundo espiritual, na mesma situação,
Então, os benfeitores espirituais lhe impõem a vinda à Terra porque em seu próprio benefício. São as encarnações chamadas de encarnações compulsórias. Tem um exemplo no livro Nosso Lar, que André Luiz narra um departamento e que ele via uma fila, né, de espíritos se preparando para ser atendido lá no departamento, todos eles contrariados, demonstrando insatisfação, e o mentor, né, o orientador, naquela ocasião, explicou que eram espíritos aos quais seriam impostas reencarnações, ainda que eles não contra a sua vontade, de acordo com as suas necessidades. Eles teriam que reencarnar compulsoriamente. Então, é esse caso, né? É porque a lei é de progresso, a evolução tem que acontecer e a vida material ela é imprescindível. No mundo espiritual, o espírito também evolui, também cresce, também progride, mas, como nós já conversamos, é preciso a vinda à Terra para que ele possa completar esse ciclo evolutivo. E os espíritos mais inferiores, que não têm essa percepção, eles se sentem acomodados no mundo espiritual, não querem voltar à Terra e então tem que vir compulsoriamente. E para isso é que os benfeitores espirituais trabalham, né, e fazem com que ele venha. E no capítulo que trata da encarnação, né, quando o espírito é atraído para o óvulo que está se formando ali, eles dizem que é uma atração irresistível. O espírito é atraído de modo irresistível. Então, aí ele não tem mais como chiar, né? Como reclamar, como recusar. É uma força natural que o atrai para aquele corpo que está iniciando a sua formação e ele vai ter que aceitar, vai ter que procurar se desenvolver da melhor maneira possível. Isso. Fernanda, vamos lá na 263. Sim. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, é um castigo. Você vê como é que a crença, né, determina a nossa vida, né? Vamos lá, Interessante, Fernanda. né? Como temos, então, aí a questão da inteligência, né? Da crença, do nosso pensamento, né? Criando aí circunstâncias importantíssimas, né? Como esse exemplo que é dado aqui. Então, é possível que o espírito, logo depois de desencarnar, tenha toda essa noção do que aconteceu e comece a fazer um planejamento para o futuro e tal. E aí eles dizem que não, né? E, inclusive porque muitos creem, então, nessa eternidade das penas, né? Quantas vezes nós ouvimos falar sobre o inferno, né? Onde se fica eternamente em sofrimento e tal, ou um sono profundo, né? Durante muito tempo, até um juízo. E a partir do momento que essas questões são crenças muito fortes para nós, pode ser que nós possamos viver, né, como espíritos, esse processo, né, até que possamos despertar. Então, o planejamento para o futuro é adiado aí até que nós possamos compreender melhor aquele momento, né, da nossa existência enquanto espíritos, né, no mundo espiritual. Esse negócio da crença é um problema complexo mesmo, porque, vejam, certa feita eu fui ao sepultamento de uma pessoa do relacionamento da família e eles sabiam, eles eram de outra crença, eles sabiam que eu e Mariana, éramos espíritas. Então, na hora da preleção, a senhora que fez a preleção, ela falou, se dirigindo praticamente a nós, porque ela sabia o que nós pensávamos. Então, fica feio isso, mas tudo bem. Ela disse que, olha, nós temos que orar pelos
estão aqui, é a família que está sofrendo. Os espíritos, não, já estão ao lado de Deus, já estão, quer dizer, peraí, numa hora de tanto afeto, necessitada de tanto amor, de tanto carinho, né? A pessoa está digladiando com princípios de crença, né? Fazendo da crença... Mandando recado. Hein? Mandando recado, né? Pois é, que coisa feia, né? Não fica feio. Mas vamos lá, agora é o Sérgio. Sérgio, vamos lá. Oi, vamos lá. 264. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levem a expiá-las e o façam progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão e sustentar no caminho com o vício. Sérgio, é interessantíssimo isso, né? Porque na ótica aqui da vida corporal, nós já até conversamos sobre isso aqui, né, no início da nossa conversa, a tendência, né, o que se imagina é que o espírito vai escolher uma prova mais confortável, mais cômoda, que lhe traga menos incômodo e menos dificuldade. Mas no mundo espiritual, quando o espírito já tem um grau de desenvolvimento mais adiantado, ele vê as coisas de uma outra maneira. Ele já tem consciência de que a vida aqui na Terra é uma passagem, né? É uma coisa temporária, transitória, que o que realmente importa para ele é a sua vida como espírito, que é crescendo como espírito que ele vai encontrar a felicidade. Então, ele vai escolher as provas de acordo com o que ele sente de necessidade para progredir, de acordo com as suas imperfeições, de acordo com os seus vícios. Ele vai escolher as provas que o coloquem em contato com essas dificuldades, com essas tentações, vamos dizer assim, porque ele sabe que é isso que vai lhe trazer progresso. Se ele escolher uma prova envolvendo algo que ele não tenha mais nenhuma dificuldade, isso nenhum progresso vai lhe trazer. Ele vai ter uma passagem aqui na Terra tranquila, mas também não vai progredir, não vai sair melhor do que chegou. Mas, para ter esse entendimento, eu acho que é preciso o espírito já ter algum grau de consciência, algum grau de evolução. Senão, ele não tem essa percepção e vai escolher mesmo o que seja mais cômodo, o que seja menos penoso. Isso os que podem escolher as provas, né? Porque também tem espíritos que estão em situação tal de desequilíbrio, né? Psíquico, mental, que não tem nem condições de escolher provas. São os benfeitores que traçam o seu projeto reencarnatório e eles têm que se submeter a ele. Agora, Fernanda, 265, né? Isso. Se alguns espíritos escolhem, por provação, o contato com o vício, haverá os que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Resposta: sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarreta consequências deploráveis e sofrerão durante um tempo que lhes parece eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria,
peçam para repará-los mediante úteis provações. Tem algumas colocações, assim, né, que vem aqui no Livro dos Espíritos, que eu acho muito interessante, que falam justamente se temos essa liberdade de escolha, né, o quanto também os espíritos, né, os benfeitores, aqueles que nos auxiliam nesse processo da reencarnação, né, e das vivências também são, de alguma forma, respeitosos quanto às nossas limitações, né? Então, o que ele fala aqui, assim, em algumas situações, iremos escolher mal, né? Em algumas situações, por exercício né, por essa possibilidade de escolha, escolheremos vivenciar situações complicadas para o nosso processo evolutivo, né, como ele fala aqui, isso de se entregar deliberadamente, então, aos vícios, ou buscar por eles. Viveremos as consequências das nossas escolhas, como ele fala aqui, um processo que parece eterno, né, vivenciando aquelas dificuldades, até que possamos, sem violência, né, naturalmente compreender o quanto aquelas situações são ruins para a nossa vida, né, para o nosso processo evolutivo, e aí passemos, então, a fazer melhores escolhas. Então, é um processo muito delicado, né, se a gente for observar até aqui o que nós já conversamos sobre todas essas engrenagens, né, a possibilidade de escolher, o amadurecimento que o espírito vai adquirindo para ser mais livre nas suas escolhas, viver as consequências das suas escolhas, inclusive diante dessas dificuldades que são narradas aqui, ele fala, né, a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis. Então, a gente pode escolher vivenciar essas paixões brutais, mas sabendo que viveremos também as consequências das nossas escolhas, até que possamos passar para uma nova fase, né, para uma fase melhor. Porque, pelo que está dito aqui, né, Fernanda, alguns, por questões do senso moral não ainda desenvolvido, eles desejam reencarnar junto daqueles com as mesmas dificuldades, né? Uhum. Com um mesmo nível de dificuldades, né? Para continuarem, né? Aquela experiência não muito feliz. Mas agora é Sérgio, 266, Sérgio. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Eu só vou ler a resposta porque tem uma nota muito grande de Kardec, mas eu acho que a resposta curta dá para a gente entender muito bem. Quer dizer, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Essa incompreensão sobre o porquê o espírito escolhe provas mais penosas, né, provas mais difíceis, se dá enquanto no espírito nós estamos aqui encarnados, né, como nós já comentamos antes. Logo que o espírito se desliga da matéria, ele passa a ter uma outra visão acerca da sua existência, uma outra maneira de pensar. Sob a influência da matéria, nós estamos ainda muito presos às questões materiais, à questão do gozo, né? Então, vemos as provas apenas pelo lado penoso. Quando encontramos uma dificuldade, uma situação de pobreza, por exemplo, a gente só vê o lado penoso, o quanto é difícil, o quanto isso causa dor e sofrimento. Mas não temos ainda a dimensão do quanto isso vai trazer de progresso para o espírito, desde que suportada a prova com dignidade, com formação. Por isso é que parece natural que o espírito deva escolher provas mais suaves, provas que não atrapalhem os gozos materiais que a vida aqui na Terra proporciona. Mas, na vida espiritual, ele vê esses gozos materiais como algo insignificante, comparado com a felicidade
que o progresso como espírito vai lhe trazer, vai lhe proporcionar. Então, ele compreende que a meta que ele está buscando só será alcançada com o enfrentamento de dificuldades, com o enfrentamento de provas. E daí se submete voluntariamente a essas provas. E não mais lamenta os sofrimentos terrenos, porque tem consciência de que são passageiros e compreende que são um remédio desagradável, sim, mas que vai permitir com que ele progrida mais rapidamente. Essa consciência a gente só adquire com o tempo, né? E tempo aí, a meu ver, é uma coisa muito importante, né? Porque o nosso progresso, segundo os próprios espíritos dizem, ele é lento, né? A cada encarnação, nós temos algumas conquistas e, quiçá, não tenhamos algumas dificuldades aumentadas, né? Mas temos algumas conquistas, né? A gente não pode perder essa decisão de continuar progredindo de alguma forma, né? Agora, essa Fernanda... percepção, essa percepção, como você mencionou aí, é claro que não é uma coisa generalizada. Isso vai depender do grau de evolução do espírito, do grau de entendimento que ele já tenha a respeito da nossa realidade existencial. O espiritismo é um instrumento precioso para que nós tenhamos essa percepção, né? Ele nos dá todos os elementos, todos os ensinamentos, demonstra de modo muito claro como devemos encarar essa questão. Agora, a gente sabe que a teoria é uma coisa, né? A doutrina é uma coisa, mas transformar essa doutrina em prática, em vivência no nosso cotidiano, é uma outra dificuldade. Isso. Fernanda, vamos lá. 267. O espírito poderá fazer a escolha de suas provas durante a vida corpórea? Resposta: seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Como é que você vê essa questão, Fernanda? Aqui ele está perguntando, então, né, sobre a escolha das provas, né, das próximas, se o espírito pode fazer essa escolha durante a vida corporal. Igual a gente fala, na próxima encarnação eu vou, né? É isso que ele está perguntando. E aí os espíritos dizem que tudo bem, né? Até pode, mas o Sérgio acabou de falar isso, né? Liberto do corpo, num outro momento, nós acabamos vendo as coisas de uma outra forma. Então, muito provavelmente, ele dá até um exemplo, né, que algumas vezes, durante a vida material, o espírito se vê, né, mais distante, mais liberto da matéria e tal, pode fazer algumas ponderações, mas muito provavelmente, ao final dessa etapa, né, nós poderemos escolher, refletir com mais segurança, de forma mais assertiva sobre o futuro. E lembrando que, como o senhor também já falou antes, né, nós tomamos essa decisão, né, quando, né, temos a liberdade dessa escolha toda, né, de olhar para frente, fazer planos, não estamos sozinhos, né? Então, tem um processo aí de reflexão, de aprendizado, de orientação, né? Então, não tenhamos pressa, né, de começar hoje a falar, na próxima. Ô, Sérgio, 267A. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. De modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Como é que você entende isso, Sérgio? Eu acho que o que os espíritos estão querendo dizer
é o seguinte, quando nós, isso ainda dentro desse contexto de escolher as provas, ou pelo menos imaginar, como disse a Fernanda, né, as provas ainda enquanto encarnado. É claro que aquele que não tem esse conhecimento da vida espiritual, que é ainda muito materializado, muito preso aos gozos terrenos, ele vai desejar essa prova da riqueza para gozar da riqueza. Ele não estará pensando nas dificuldades que a riqueza oferece, ele não tem o conhecimento, como dizem os espíritos, de que a riqueza é uma prova até mais difícil do que a pobreza, né? A riqueza dá margem a uma série de tentações, de quedas, né? Ele não tem essa visão, né? Então, ele vai querer a prova da riqueza, vai almejar a prova da riqueza para desfrutar da riqueza mesmo. Agora, aquele que já é mais espiritualizado, então ele pode desejar essa prova com o intuito de passar por essas tentações, por essa possibilidade de queda e vencê-las, né? Não se deixar cair nessas tentações, ou seja, fazer um bom emprego da riqueza que lhe vem às mãos. Há determinados espíritos que falam que as maiores provas aqui na Terra estão circunscritas à riqueza e à beleza, né? Será? Beleza também. Ô, Fernanda, vamos na 268, questão 268 do Livro dos Espíritos. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito de passar constantemente por provas? Sim, mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer, porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Como é que você vê isso, Fernanda? É interessante, assim, também, que é uma outra forma de pensar e até de olhar para o mundo, né, que está ao nosso redor. Para algumas pessoas, alguns atos são altamente sacrificiais, né? As pessoas perguntam, nossa, antigamente, né? Mas você vai ao centro quantas vezes por semana? Você se dedica a esse ou aquele trabalho como se fosse alguma coisa assim muito difícil, né? Como ele está falando aqui, como se fosse, né, uma prova. E para cada um, né, as circunstâncias são diferentes, né? E o que ele vai falando, o que ele fala, que os espíritos respondem, é que ao questionamento, né? Para chegar à perfeição, você tem que ficar passando por prova constantemente. É um processo de aperfeiçoamento. Então, o trabalho, né, que a gente sabe que é sempre a meta, a gente sempre vai continuar trabalhando, né? Quando a gente pensa em evolução, não é para ficar deitado ouvindo, né, um violinozinho e comendo uva, é para trabalhar mais, né? O trabalho vai se tornando cada vez mais prazeroso, né? Como falo, então, as tribulações, as provas, a forma de se aperfeiçoar não é só sofrendo, né? Não é só suando, não é só chorando, é justamente amando, né? Isso Ajudando mesmo. os outros no progresso, trabalhando, vivendo de forma mais útil. Então, o processo de aperfeiçoamento, ele terá vertentes diferentes, né? Sofrer, passar por dificuldades, tribulações da vida material, como fala aqui, faz parte de um momento, né? Momento esse que varia de espírito a espírito, segundo as escolhas que vão sendo feitas ao longo desse caminho evolutivo, né? Isso. Numa pergunta anterior, a gente viu isso, tem uns que passam por isso mais rápido, e aí esse processo de aperfeiçoamento se dá com outras questões, com outras circunstâncias. E como ele fala aqui, às vezes as questões têm relação, o aperfeiçoamento vai ter relação com o trabalho, com ajudar os outros, né, com a prática da caridade. Então, tem muitas formas de evoluir, né? Não são só essas provas com sofrimento, né? Só essa ideia de sofrimento. Meus amigos,
tem ainda muitas questões, mas não vai dar tempo, nós vamos encerrar, porque quando a conversa é interessante, quando os raciocínios nos ajudam a melhorar a nossa forma de ver a vida, passa rápido o caminhando juntos, O né? tempo. Passa rápido, a gente, poxa, mas já, 1 hora e alguns minutos. Mas, olha, então nós recomendamos a vocês que nos assistem a reler esse tema e chegar até o fim das questões, que é a 273. É no Livro dos Espíritos, livro 2, Vida Espiritual, capítulo 6, Escolha das Provas. E, Sérgio, as suas despedidas, Sérgio. Infelizmente, estamos terminando. Como você diz, quando a gente começa a falar de espiritismo, a companhia é tão agradável assim, o tempo voa, né? Mas a gente tem que seguir, né, o rumo traçado, né, que é para não perder de vista, né, as circunstâncias, né, os companheiros que estão aí nos assistindo também, tem outros compromissos. Então, foi uma alegria de sempre, prazer de sempre, e agradecer mais uma vez essa oportunidade, aqueles que nos assistem, que estão nos assistindo, que vão nos assistir mais adiante, muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Isso. E, Fernanda, é a sua vez. Maria Fernanda. Bom, então agradeço a vocês a companhia, agradeço o papo, né, que fluiu tão bem, e a audiência, né, de todos os que estão nos assistindo agora. Muito obrigada. E eu agradeço a vocês dois, amigos queridos, que me ajudam muito a refletir melhor sobre essa doutrina para que eu possa melhor aplicá-la no meu caminhar, né? Muito obrigado a você, Fernanda, Maria Fernanda. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço muito. Agradeço aqueles que estão nos assistindo. Que haja paz nos nossos corações nesses momentos tão complexos. Que nós observemos as disciplinas necessárias às diversas condições em que estejamos. Se há necessidade de sair, usemos máscara. Não nos esqueçamos de ter álcool gel à mão. Não nos esqueçamos de sempre que possível lavar as mãos. Não nos esqueçamos de não nos aglomerar. Hedonismo numa hora dessa, prazer a todo custo, olha que tem um custo alto. Hein? Vamos pensar melhor, né? Que a paz seja em nossos corações e que nossos protetores espirituais possam nos ajudar a caminhar melhor. Muita paz para todos.